irmãos. Som. Som. Ouvem? Estão ouvindo? Ótimo. Então eu posso usar esse aqui? Tá bom. Irmãos, sejam bem-vindos. Nós vamos dar início ao nosso culto nesta tarde. É um privilégio estarmos de volta aqui, reunidos, para podermos louvar o nosso Deus nesse lugar tão bonito. E é com muita alegria que estamos hoje aqui, realmente. Eu quero dar um anúncio, uma coisa assim bem simples. Como os irmãos sabem, esta semana tivemos novas restrições, mas pela graça de Deus nós podemos continuar reunindo aqui porque o espaço é grande o suficiente e isso é um privilégio que nós temos. E como os irmãos sabem, tem sido assim difícil usar um método para fazermos a recolha dos dízimos e das ofertas. Então hoje nós vamos experimentar uma nova forma. Nós vamos usar o mesmo sistema que usamos com a ceia. 2 dos nossos irmãos virão aqui na frente, pegam os pratos e recolhem e trazem de novo os pratos separados e colocam aqui na frente. Então ninguém tem que se levantar, nem ninguém tem que tocar em nada, tá bom? Vamos deixar assim para ver se vai funcionar bem e depois logo vemos se precisa ser ajustado ou não, tá bom? Vamos ter um tempinho para o prelúdio e depois já voltamos. Irmãos, eu convido os irmãos a ficarem de pé, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui nesta tarde, Senhor, para te louvar, para render toda a honra e toda a glória que o Senhor merece, ó Deus. Senhor, é um privilégio estarmos aqui, Senhor. Nós te agradecemos pelo cuidado que o Senhor teve para conosco, Senhor, e estamos alegres por ter vindo à tua casa, Senhor. Neste momento, ó Pai, nós te pedimos que o teu Santo Espírito esteja presente, Senhor. Que a tua palavra que vai ser dita, que vai ser falada, Senhor, ela entre nos nossos corações, ela faça a diferença, Senhor, como ela sempre faz, ó Pai. Nós te agradecemos e te pedimos, ó Deus, que o Senhor encha os nossos corações de alegria por estarmos aqui, Senhor. É um privilégio, ó Pai. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja exaltado, que tudo que seja dito seja para a honra e glória do teu nome. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o Salmo 65. O louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que fizestes serão cumpridos. Ó, tu que ouves o coração, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolheste, e trazeis a ti para viver nos teus atos, transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Tu nos respondes
com temíveis feitos de justiça. Ó Deus, nosso Salvador, a esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tu, que fizestes os montes pela tua força, pelo teu grande poder, tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido das suas ondas, o tumulto das nações. Tremem os habitantes da terra, distantes, diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente, desperta canções de alegria. Cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenastes. Encharcas os teus sulcos e aplainas os teus torrões. Tu amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade e por onde passas emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos e os vales se cobrem de trigo. Eles exaltam e cantam de alegria. Amém. Vamos exaltar esse Deus que faz todas as coisas, né? Descritas aí no Salmo 65. E hoje, como igreja aqui, reunidos, vamos adorar o nome do nosso Senhor. Abençoados por Deus.
seja qual for a circunstância. Não importa o que aconteça, Ele sempre está conosco todos os dias. Vamos continuar confiando. Senhor me sustentou.
ofertas. E Cristo tem poder para salvar. Amém? Por isso que nós estamos aqui, porque fomos resgatados e salvos através da sua morte na cruz. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e nosso Pai amados, obrigado, Senhor, por este privilégio de estar mais uma vez aqui na Tua casa, Senhor, para honrar o Teu santo nome, Senhor. Meu Deus e Pai Santo, agradecemos imenso por tudo que Tens feito por nós, pelo trabalho, pela saúde e tudo mais que nos rodeia, Senhor. Nós queremos trazer até Ti neste momento estas ofertas, Senhor,
para que elas possam, Senhor, alcançar muito mais pessoas, Senhor. Meu Deus, Pai Santo, obrigado, Senhor, por todos aqueles que contribuíram, Senhor. Nós ainda assim pedimos uma graça especial, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que queriam poder estar aqui e poder ajudar, Senhor, mas estão com dificuldades, Senhor. Tu os abençoa, os guardes, Senhor, e te mantens nas suas casas, debaixo da tua graça, Senhor. Meu Deus, Pai Santo, mais uma vez nós estamos gratos, Senhor, por tudo nos concedes. Obrigado, Senhor. É no santo nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos tudo isto, Senhor. Amém. Amém. Apresentar. E agora nós vamos passar a palavra para o pastor Marcos, é isso? Não, desculpa. Luciene. Nós vamos ler o texto em João, livro do Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 24 ao 29. Jesus aparece a Tomé. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhes Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Amém. Amém. Agora o pastor Marcos, convidado para assumir o púlpito aqui. Aleluia. Jesus Cristo mudou o seu viver? Amém. Sim ou não? Sim. Jesus Cristo ressuscitou? Amém. Foi o tema da semana passada, não é? Que vai ser hoje ainda. Jesus ressuscitou. Então Ele é a minha vida, Ele é a sua vida. Amém? Não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. É a razão de nós estarmos aqui reunidos, não é? Então vamos cantar esse cântico. E logo a gente vai estar ministrando a palavra, mas eu queria preparar o coração de vocês com esse cântico, amém? Jesus Cristo mudou meu viver. Cante isso. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou
em todo tempo. Irmãos, para mim é um motivo de grande alegria estar com vocês novamente. Estou muito feliz de poder estar com vocês. Olá, Gustavo. Agora eu gravei seu nome. Cara, aquela ministração que você fez na quinta-feira está lapejando no meu coração até agora. Se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós, não é? O Danilo, mesmo mascarado eu te conheci. Eu te conheci por causa da camisa, né? Do São Paulo aí, não é? Temos também o nosso... tem o nome flamenguista ali, não é? Isso é muito bom. Irmãos, eu estou muito feliz de estar com vocês esta noite. Está sendo uma experiência legal, né? De estarmos fazendo culto à noite. Os brasileiros lembram um pouco o Brasil, não é? Fazemos o culto à noite. Mas eu confesso que eu estava acostumando o culto de manhã. Mas é gostoso também. Eu acho que é gostoso em todo o tempo nós louvarmos ao Senhor, não é? E eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na Pineland, né? Que cedeu, que abençoou a gente com esse lugar maravilhoso. Glória a Deus, né? Pela vida dos irmãos aí que tem nos ajudado. E tudo isso, irmãos, por um motivo de nós pregarmos o Evangelho, né? Falarmos do Cristo ressuscitado. Amém? Amém. Conforme nós lemos, foi feita a leitura de João capítulo 20, do verso 24 ao 29. Eu quero pensar junto com os irmãos sobre a questão ainda da ressurreição de Cristo. Lembra que domingo passado o pastor Isaac ministrou ao nosso coração aqui sobre o poder da ressurreição, e ele usou ali a passagem de 1 Coríntios capítulo 15, onde o apóstolo Paulo fala, né, na verdade, ele lembra os irmãos da igreja de Coríntios sobre a importância deles darem a importância sobre a ressurreição de Cristo. Porque havia algumas pessoas ali pregando gerando dúvida no coração deles em relação que Jesus ressuscitou. E isso é um problema grave, né? Se nós analisarmos, o próprio apóstolo Paulo fala lá em Coríntios capítulo 15, olha, se ele não ressuscitou, é em vão tudo que fizemos, não é? Então a gente aprendeu um pouquinho sobre o poder da ressurreição. E nós vamos estar também agora meditando, falando um pouquinho também sobre a questão de Tomé, né? Que vamos ver se a gente se identifica um pouquinho com Tomé, não é? Algumas atitudes que Tomé teve ali, vamos ver se a gente se identifica, que ele duvidou, ele não acreditou nos discípulos. Talvez, irmãos, por conta de que havia uma tristeza muito grande, né, por conta de que Jesus tinha morrido. E foi uma morte muito cruel, vergonhosa. E para eles que seguiam a Jesus, talvez eles se sentiram muito tristes e muito atacados com aquele tipo de morte. Porque imagine, irmãos, os discípulos andaram com Jesus ali mais ou menos 3 anos e pouco, com Jesus, e viram milagres acontecendo, aonde eles começaram a dizer, e o próprio Jesus se pronunciar como Messias, e milagres aconteceram, multidões seguindo eles. Os discípulos ficaram muito empolgados. Eu ficaria, você não? Com certeza, se a gente, né, coloquemos no lugar deles lá, não é? Ali todos empolgados. Eu estou assistindo The Chosen, não sei se vocês estão assistindo, cara, aquele diretor, irmãos, na sua oração com ele, porque ele é uma bênção, ele colocou de uma forma muito interessante a forma que Jesus caminhou aqui na terra, a humanidade de Jesus e a forma que ele formou os discípulos. Mas imagine, irmãos, os discípulos andando, vendo todos aqueles milagres acontecendo. Daqui a pouco eles veem o Senhor dele seminu numa cruz, no meio de 2 ladrões. É frustrante, é ou não é, irmãos? Você concorda?
É frustrante, muito triste, ainda que Jesus disse para eles, já tinha falado, olha, vai acontecer, vai ser assim, mas eu vou ressuscitar, mas eles não lembraram. A dor foi tão grande que eles não conseguiram lembrar disso. Isso parece que encaixa um pouco com a situação nossa também, não é? Muitas das vezes, não é? Mas vamos lá, irmãos. Nós vivemos em tempos muito difíceis, onde as pessoas elas estão cansadas de tantas falsas notícias, da tal fake news. É o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Que já não ligam em buscar a verdade, já estão cansados. Eu particularmente, irmãos, eu estou cansado de abrir a rede social, eu já não aguento mais ler. Não, isso aqui eu não vou ler mais. Isso aqui eu me nego a ler. Covid. Oh, não, no more. Não aguento mais. Muitas informações. Né? A minha esposa, a gente às vezes discute e comenta sobre informações. Ah, mas fulano falou que pode fazer isso e é bom. Ah, não, o outro falou que não, isso não pode. É muita informação e isso está cansando. Isso está gerando um descrédito. As pessoas estão ficando céticas, principalmente os nossos jovens e os nossos adolescentes. Por exemplo, nós temos aqui pessoas com criança pequena, né, os casais novos. Vocês perceberam que se você vai no Drug Mart aí, antigamente, nós antigos, vamos lembrar disso, talvez o Fabiano vai lembrar, que nós vamos na farmácia, havia só prateleiras de chupeta. Vários tipos de chupeta. Por quê? Porque a criança, quando nascia, a primeira coisa que a gente queria comprar era chupeta. Por quê? A chupeta consola ela, faz com que ela pare de chorar. As nossas crianças hoje, não se vende mais chupeta, você não vê quase. Inclusive em inglês, a chupeta tem um nome aqui que é interessante. Pacifier. Então, Pacifier. que traduzindo... Yes, pacificante. Eu achei muito legal a tradução, porque pacifica. E aí, o que o Gustavo, você vai poder me responder essa. Quando a criança chega ali aos 3 meses, o que você dá na mão dela? Um celular. É a chupeta de hoje. Pacifica ele. É ou não é verdade? Não é? E aí a criança, pacificou ela, ficou tranquila. Aí quando ela chega aos 3 anos, a mãe já não aguenta mais porque muita energia, a criança tem muita energia, aí compra um iPad. Eu ia falar um tablet, mas aqui é iPad, né? iPad é mais. Aí compra um iPad, é mais intuitivo, é mais, não é? O que está acontecendo? Mudança de comportamento. E aí o que acontece? A criança, ela já cresce acostumada com isso. E todas as informações, tudo que ela gosta, tudo que ela quer está ali. O pai Google, por exemplo. Hoje, eu não sei trocar a lâmpada da minha casa. Vai lá onde? No Google, né? YouTube, tudo está ali. Então, nós estamos tendo uma mudança de comportamento. Mas a gente encontra o que? Muita fake news, falsas informações. E isso está cansando a gente. Nós estamos vendo jovens hoje cansados. Nós temos uma jovem aqui, né, 2. É uma verdade. Muitas vezes vocês ficam cansados de tanta informação, não aguento mais. E aí você não sabe mais no que acreditar. Aí que está o problema. E aí nós temos o que? Pessoas céticas, que se tornaram céticas. Não tem mais vontade nem de buscar a verdade. Isso é um problema. Não há quem busque a real verdade, porque estão cansados. Percebe que quando você vai falar de Jesus para alguém, a pessoa fala, mais isso eu tenho que ouvir. Por quê? Porque está cansado. E isto é um problema que nós estamos enfrentando no século 21. Irmãos, o ceticismo ele pode ser saudável. Eu gostaria de falar sobre o ceticismo saudável. Nas Escrituras, alguma das maioria das pessoas de fé no mundo começaram como céticas, fazendo aquela tal pergunta, né? Poxa, como posso saber que isso vai acontecer? Isso é inacreditável, isso é impossível, como vai acontecer? Por exemplo, Abraão ele fez um
tipo de pergunta assim, quando Deus falou, você vai ser pai de uma grande nação? E ele falou assim, você, a toda a sua descendência vai herdar a terra. Aí Abraão falou, como? Como isso pode? Isso é uma pergunta cética. Como? Não pode, nem filho tem. Não é? Então, nós vemos Jeremias também, quando Deus chamou Jeremias para profetizar, ele falou, ei, eu não posso, isso não posso. Eu não tenho entendimento, eu sou fraco para isso. Né? O que dizer também dos apóstolos, inicialmente eles duvidaram que Jesus ressuscitaria dos mortos. Talvez o caso mais saliente seja de Paulo, que uma vez duvidou da palavra, né, que era Saulo. Ele tanto duvidou que ele perseguiu a igreja. E Deus, em sua paciência, ele responde aos céticos, aqueles que perguntam ou questionam, como Tomé. O bom ceticismo. Existe um bom ceticismo, claro que existe o ceticismo também radical, que é aquela pessoa que não quer saber de nada, vira as costas para a verdade. Ela vira as costas para a verdade. Diferente daquela pessoa que, eu não acredito, mas, quando ela falou mas, abriu um espaço, abriu um momento para que o evangelho entre, a verdade entre. A palavra cético, ela é derivada de uma palavra grega, né, que significa examinar ou investigar. Isso é muito bom. Então o ceticismo saudável, ele examina e segue as evidências. Ele segue as evidências. Muitos de nós, quando ouvimos uma pessoa cética, nós levamos para o lado negativo. Essa pessoa é cética, essa pessoa não acredita. Você vira as costas para ela. E é aí que isso que Deus quer nos ensinar nesta noite. Muitas das vezes no seu trabalho, no meu trabalho, quantas vezes eles ficam sabendo, você é crente? E aí começa. E começa a perseguição, crente, então crente, você que é crente, isso daqui, como é que faz? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Irmão, sabe o que é isso? Essa pessoa, existe uma sede que você não faz ideia dentro dela. Porque se ela está tão te pentelhando, é porque ela quer saber a verdade. Ela pode dizer para você, eu não acredito, mas vive procurando crente, né? Vive procurando você, para te questionar. Na verdade, essa pessoa tem sede de conhecer a verdade. Interessante isso, não é? Em João, conforme nós lemos sobre Tomé, que queria examinar as evidências de que Cristo foi realmente ressuscitado dos mortos em forma corporal. Muitas pessoas podem se identificar com Tomé. Na primeira vez em que Jesus apareceu para os discípulos, Tomé não estava lá. E quando Jesus apareceu aos seus discípulos, logo os discípulos saíram anunciando e anunciaram a Tomé, ei, nós vimos Jesus. Aí Tomé falou, eu só acredito vendo e tocando. Percebe que mais para frente nós vamos ver isso. Tomé disse isso aos discípulos, aos seus amigos. Tomé não acreditou no testemunho dos seus discípulos, dos outros discípulos. Ele se recusou a aceitar, exigindo uma prova tangível. Ele falou, não, eu preciso ver e tocar, aí eu acredito. E nós vemos, irmãos, que muitas dessas qualidades, como de Tomé, são muito parecidas com a nossa. É por isso que a Bíblia é relevante, sempre está nos ensinando, por isso que foi registrado isso. Muitos de nós podemos nos identificar com Tomé. Ele simplesmente se recusou a aceitar o testemunho dos seus colegas. Como Tomé, muitos, ao longo da história, se recusam a acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos. Eles não aceitavam o testemunho dos discípulos, escreveram o Novo Testamento. Nós podemos ver isso no decorrer da história da igreja. A história da igreja, o próprio Saulo perseguia a igreja, dizendo que aquilo era uma mentira, aquilo era uma seita, não é?
E a ressurreição corporal de Cristo tem sido um assunto de controvérsias ao longo da história. Muitas pessoas atacam essa credibilidade e autenticidade. Muitos pensadores, desde a Reforma, os irmãos que estudaram ou estudam sabem disso, desde a Reforma surgiram muitos pensadores que se levantaram contra isso, trazendo dúvida a isso. Mas eu quero fazer uma pergunta dentro disso. Faz alguma diferença se Jesus ressuscitou dos mortos ou não? O que vocês acham? Faz alguma diferença? Faz, irmãos, total diferença. O próprio apóstolo Paulo falou e nos ensinou sobre isso. Se Jesus não ressuscitou, é em vão a nossa pregação. É em vão estarmos aqui. Se Jesus não voltou à vida, então por que os primeiros discípulos e seguidores sofreram tanta perseguição por pregar a ressurreição de Cristo? Muitos cristãos morreram por crer em Cristo Jesus. Se não fosse assim, por que desistir de sua vida por alguém que não está vivo ou real? Tomé, ele não era um agnóstico ou um ateu, mas sim um crente relutante e teimoso. Porque existe uma diferença. Por exemplo, um agnóstico, ele já diz: não consigo acreditar nisso. E pronto, vira as costas. O ateu, por exemplo, ele diz: eu não acredito nisso. Mas Tomé, ele disse: olha, não vou acreditar, mas ao menos que eu veja e toque. Ele abriu um espaço. E aí eu quero, irmãos, pensar junto com os irmãos sobre dúvida versus acreditar. Porque ali Tomé teve dúvida. O problema com Tomé não era simplesmente a dúvida, mas a dúvida reforçada pela teimosia, não é? Ele não acreditou na palavra dos seus colegas, mas Jesus apareceu novamente aos seus discípulos quando Tomé estava com eles e disse: aqui que eu quero é um ponto interessante que a gente observa a onisciência de Jesus. Na primeira aparição que Jesus fez aos seus discípulos, Tomé não estava. Tomé comentou isso com os discípulos durante a semana, e Jesus não teve acesso a essa informação. Mas quando Jesus chegou no local onde Tomé estava, que já era a segunda visitação com os discípulos, ele já de imediato, ele olhou para Tomé e disse: está aqui, toca, veja, põe a mão. Ou seja, você perguntou, você questionou, você queria isso, está aqui, eu estou te oferecendo o que você pediu. Aqui Jesus expressa exatamente, palavra por palavra, o que foi dito para Tomé uma semana antes. A onisciência do Senhor causou uma profunda impressão nele. Ou seja, Tomé falou: cara, como que ele sabe disso? Ou seja, ele viu que ele não era um fantasma ou um espírito, e não era um sono ou visão. Então Jesus disse a Tomé: você pode me tocar. Cristo tem o prazer de atender, teve o prazer de atender o pedido de Tomé, ao invés de deixá-lo em sua descrença. E é isso aqui que eu acho maravilhoso em Cristo Jesus. Todo aquele que questionar, todo aquele que perguntar, Jesus se apresentará. Jesus não deixará aquela pessoa na descrença. Jesus expôs suas feridas e convida Tomé a tocar nelas. Todos os olhos, eu vejo que todos os olhos ali no local olharam para Tomé e para Jesus, vendo aquela cena. Mas Tomé já estava sobrecarregado. A presença do Senhor diante dos seus olhos foi suficiente. Ele não precisava tocar, pois ele estava convencido. Finalmente, suas dúvidas foram dissipadas. Uau! Quando Jesus disse a ele: pare de duvidar e creia, o melhor traduzindo aqui é: pare de se tornar um incrédulo e torne-se um crente. A princípio, Jesus não os repreendeu imediatamente por suas dúvidas,
mas o desafiou a fazer o teste. Você não queria tocar? Toque. Mas Tomé viu que ele não havia mais necessidade. A presença do próprio Senhor preencheu e tirou dele toda a dúvida. Olha o que diz em Tiago, capítulo 1, verso 6 ao 8. Diz assim: mas quando você pedir, qualquer coisa que você pedir, você deve acreditar e não duvidar. Porque quem duvida é como a onda do mar, soprada e agitada pelo vento. Essa pessoa não deve esperar receber nada do Senhor. Essa pessoa ela é ambígua, instável em tudo que faz. Ou seja, uma pessoa que duvida, irmãos, é muito instável. Ela é ambígua, ela varia, ela não tem segurança, é vacilante. Basicamente, quando você duvida, você está oscilando, balançando para um lugar e para outro. Há uma história interessante, por exemplo, em Marcos capítulo 9, versículo 14 ao 27, de um pai que tinha um filho com espírito maligno. Não sei se vocês vão recordar dessa história. E no versículo 22, nós lemos lá que o pai disse a Jesus: se você pode fazer alguma coisa, tenha piedade de nós e nos ajude. Se você pode. E Jesus respondeu a ele: se eu posso. Aí ele responde assim: tudo é possível para aquele que crê. Então Jesus aqui começa a chamar a atenção sobre o crer. No versículo 24, o pai disse algo que até parece contraditório, mas ele disse assim: eu acredito, ajude-me a superar minha incredulidade. Uau, isso daqui me chama a atenção, porque muitas das vezes, irmãos, nós acreditamos desacreditando, e Jesus está aberto também para isso, em você dizer: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Basicamente, esse pai estava admitindo a imperfeição de sua fé, mesclada com a dúvida. Ele estava implorando a Jesus para ajudá-lo e a ter mais fé. Ele queria uma fé forte, e descomprometido, que confiava em Cristo sem qualquer reserva. Então aqui a dúvida, ela realmente, a pessoa que tem dúvida, ela é oscilante. Acreditar ou acreditar, você vê que a palavra acreditar tem um significado mais profundo. Ao longo dos evangelhos, irmãos, nós encontramos isso muitas das vezes. No original significa ser persuadido, não é simplesmente crer, para os são paulinos aí, flamenguistas, eu creio, eu acredito que São Paulo vai ser campeão. Você pode chegar para qualquer pessoa: você acredita em Deus? Todos vão dizer: eu acredito. Todos vão dizer. Mas em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu aí já muda de assunto. Ainda mais se você dizer: então, se você acredita em Deus, e Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, você declara Ele como Senhor da sua vida, aí já muda de história. Já começa a complicar, não é? Então, porque o crer, ele é algo muito mais profundo. É persuadir. Eu fui persuadido por essa palavra. Eu creio que ao ponto de mudar, houve mudança na minha vida. Eu nasci de novo. Eu ressuscitei com Cristo. Estou persuadido. Essa é o significado da palavra crer. Ela é muito mais do que o próprio verbo. Quando você duvida do Senhor, você está duvidando da sua confiabilidade. Algumas pessoas às vezes dizem: eu acredito no Senhor, mas tem dificuldade em confiar completamente nele. Quando Tomé declara a Jesus, reconhecendo que ele é Senhor e Deus, lá em João 20, 28, que quando Tomé cai a ficha dele, ou ele cai em si, ele olha e fala: Senhor meu, Deus meu. Irmãos, aqui muda tudo.
aqui nós vemos a primeira confissão registrada, a primeira confissão. Lembra que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 10, que nós temos que confessar com a boca e crer com o coração, mas aqui Tomé já faz a primeira confissão: Senhor, meu Senhor, Deus meu. Ou seja, dissipou a dúvida e ali ele declara o senhorio de Jesus na vida dele. Tomé fala com uma afeição ardente, como alguém que se apegou a Cristo, com todo o seu coração e força. Foi um reconhecimento e um compromisso pessoal: meu Senhor, meu Deus. Uau! Tomé foi um cético, irmãos, mas ele foi um cético que buscou as evidências. Ele estava aberto para as evidências. Em João capítulo 20, 29, então Jesus lhe disse: por que me vistes? Creste. Mas bem-aventurado os que não viram e creram. Aqui entra eu e você. Você viu Jesus? Quem viu Jesus? Ninguém. Mas nós cremos por meio da pregação do Evangelho, da palavra. E glória a Deus, isso é a prova de que Jesus ressuscitou. Amém? Amém. Na época em que o apóstolo João, por exemplo, escreveu esse Evangelho ao qual lemos, a era apostólica havia acabado e as aparições físicas de Jesus já havia cessado. A fé teve que substituir a visão. Ali Tomé estava apelando para a visão, mas ali, irmãos, houve algo tremendo ali. Ali estava sendo substituído a fé, a visão pela fé. Nós não precisamos ver, nós só precisamos crer. A era da igreja é de fé e não de visão. Como as escrituras declaram: porque andamos pela fé e não pelo que vemos. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Também em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque qualquer um que vier a Ele deve crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam fervorosamente. Deus recompensa a verdadeira fé. Amém? E isso agrada muito ao Senhor. Deus dá as boas-vindas aos céticos para examinar as evidências e seguir aonde as evidências o levam. Quero concluir. Talvez, eu não sei, está gravando aqui, você que está nos assistindo, ou alguém que você conhece, ou até mesmo você, seja uma pessoa que cansou, está cansado, ou até mesmo não queira mais buscar conhecer a verdade, por conta de tantas fake news, de tanta informação falsa, que tornou você uma pessoa fria, cética em relação à verdade. Verdade essa que somente pode se encontrar em Jesus. E com isso você se tornou uma pessoa instável, vacilante, duvidosa em caráter, de sentimentos e pensamentos, uma pessoa oscilante, cheia de dúvida como Tomé. Mas eu quero convidar você hoje, nessa noite, você que está me ouvindo, você que talvez vai ouvir essa mensagem, quero convidar você a investigar, examinar as evidências sobre realmente quem é este Jesus ressuscitado. Se você fizer isso, você será surpreendido. Amém? Ele deixará ser encontrado por você. Ele está de braços abertos. Olha o que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, por mim. João 14, 6. E você encontrará a real verdade, que libertará você da escuridão, da dúvida, da mentira e de uma vida fria, desconectada de Deus.
Se você crê que Ele é o Senhor, como Tomé declarou, e permanecer nele, e na sua palavra, você se tornará verdadeiramente um discípulo de Jesus. E você, olha que interessante, aí você conhecerá a verdade, e a verdade vos libertará. Isso está em João 8, 31, 33. Eu sei que os irmãos brasileiros, né, do Brasil sabem que tem usado essa palavra para campanhas, não é? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas um versículo antes diz: se você crer que Ele é o Senhor e permanecer nele e na sua palavra, você se tornará verdadeiramente um discípulo. Aí sim conhecerá a verdade e a verdade vos libertará. A palavra, querido, está perto de você. Você que está me ouvindo, se você ainda não tomou essa decisão por Jesus, a palavra está perto de você, ou seja, a verdade está perto de você. Está em sua boca, em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Isso quem disse foi Paulo. E aí Paulo diz assim: olha, se você que está me ouvindo você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Como pode isso? Busque as evidências. Mas é muito esquisito isso. Eu já ouvi falar muito. Antigamente nós tínhamos, inclusive mudou o comportamento, né? Antigamente nós tínhamos muito costume de: você que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, dê um sinal com a sua mão. E eu era muito questionado com as pessoas lá fora e falava assim: vocês falam que é só levantar a mão já é de Jesus, já está salvo. E na verdade levantar a mão é um sinal só, né? Estou dizendo, eu quero. Mas eles ainda têm dificuldade de acreditar que é simples assim. Você tem que confessar Jesus como Senhor da sua vida. Você tem que crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e você será salvo. É simples assim. Você não precisa se matar, fazer obras e obras e obras para ter a salvação. A salvação está em Cristo Jesus. Basta você confessar Ele como Senhor da sua vida, crer de todo o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Ou seja, finalizando, a verdade que tanto se procura e muitos não estão nem mais procurando, está em Cristo Jesus. Amém? Amém. Quero convidar você a ficar em pé. Deixa eu chamar o Ministério de Louvor para a gente fazer o último cântico. Irmãos, você pode dizer: pastor, aonde eu aplico isso? Isso que eu aprendi sobre dúvida, sobre crermos em Jesus Cristo ressuscitado, onde eu aplico isso? Eu já creio, eu já sei de tudo isso. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que ele fala o capítulo inteiro sobre a ressurreição de Jesus, na verdade, não é que ele estava falando, era a primeira vez que ele estava falando, não, ele estava relembrando os irmãos sobre o Cristo ressuscitado. Irmãos, nós temos uma missão nessa terra. Quando eu falo nessa terra, é onde Deus te enviar, seja aonde for.
aonde você estiver, você é sal e luz dessa terra. Amém. Você tem que declarar isso, você tem que pregar o Evangelho. Você tem que declarar esse Jesus ressuscitado a todos. Talvez eu ouvi muito lá em Cambridge, eu ouço muito dos irmãos, pastor, eu falo muito com os meus netos, com os meus filhos, mas não adianta. Eles já estão cansados. Eu falei, você se cansou? Continue. Não deixe. Eu costumo dizer, irmãos, na Páscoa e no Natal, são duas datas que são tão importantes para nós cristãos. Mas olha o que o inimigo está fazendo. O que ele está fazendo, irmãos? Primeiro ele quer atingir as crianças e a gente está aceitando. Não estou pregando contra comer ovo de Páscoa, viu? Inclusive se você me der um, eu gosto. Amargo, o chocolate amargo, eu como muito bem. E se você também me convidar para uma festa do Natal lá para comer o peru, eu vou também. Mas a gente está falhando numa coisa. Nós não estamos falando a verdade. Porque a verdade, qual que é da Páscoa? A verdade é morte e ressurreição. Qual é a verdade no Natal? Nascimento de Jesus. O que nós precisamos? O que as nossas crianças precisam saber do nascimento de Jesus? Precisa saber que nasceu o Redentor, aquele que muda a história do mundo, aquele que traz a reconciliação novamente com Deus. Irmãos, isso é extremamente importante. Nós que cremos temos que continuar a pregar o Cristo ressuscitado. Não feche a sua boca. Não deixe de pregar o Evangelho. Não deixe de pregar o Evangelho. Ai, pastor, mas aquela pessoa... Vai, continua. Irmãos, eu conheço pessoas que perseguiram irmãos, igreja, jogaram tomate, judiaram, e hoje são pastores, hoje são pregadores do Evangelho. Não desista. Continue. Feche os seus olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, essa rica oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, em conhecer o Senhor por meio da Tua Palavra. E Senhor, conhecendo a Tua Palavra, eu vejo com os meus olhos da fé, não como Tomé querendo tocar ou ver o Senhor, não, mas eu vejo com os meus olhos da fé, que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros. E o Senhor pede para nós rogarmos a Ti, para que mande trabalhadores para essa seara tão grande. Ah, Senhor, há vidas com sede, ainda que estão vivendo ceticamente, de forma fria, mas a Tua Palavra é o fogo que desce do céu, que aquece os corações. O Teu Evangelho é o que restaura, é o que traz o perdido, é o que traz aquele que está morto para a vida. E essa responsabilidade o Senhor nos deixou como igreja. E aqui nós estamos, Senhor, num outro país, ministrando a nossa língua, sim, mas nós queremos, Deus, nesse país, cooperar, colaborar, para que as pessoas sejam alcançadas por essa graça, por esse amor, por essa salvação que há em Ti, Jesus. O Senhor é a verdade, o Senhor é a vida que o homem precisa ter. Usa as nossas vidas, Senhor. Usa as nossas vidas, Deus. Usa as nossas vidas, para a glória do Teu santo nome. Quero te convidar você a cantar esse cântico. Aleluia. O meu alvo é Cristo. Olha que interessante. Nunca mais alto.
Eu vou crescer. Eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Ninguém vai me deter. Porque meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Eu vou crescer. Eu vou crescer. E ninguém vai me deter. Ninguém vai me deter. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa é a palavra que Deus tinha no meu coração para compartilhar com vocês. Eu queria convidar, reforçar. Nós temos tido, juntamente com o Arthur, toda quinta-feira, às 7h30, nós temos nos encontrado pelo Zoom, que é a sala de oração. Mas, irmãos, tem sido uma bênção, né? O Arthur tem convidado pessoas para compartilhar a palavra, né? Quinta-feira passada foi o Gustavo, foi uma bênção, uma palavra abençoadora, assim, foi muito, para mim particularmente, foi muito bom. Irmãos, essa pandemia não tem desculpa de você dizer, estou isolado, só se você quiser. Só se você quiser. Deus, Ele abre portas aonde não existe portas. Amém. Né? Você vê a porta que Deus abriu aqui para nós, né, Arthur? Que bênção. Glória a Deus pela vida de vocês, pela persistência do Fabiano, dos outros irmãos, todos aqui. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Preguem o Evangelho. Proclamem o Evangelho. Amém? Amém. A seara, ela está branca e pronta. Amém? Algo mais? Pode encerrar? Pode encerrar? Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus esteja com toda a igreja, e toda a igreja diz amém. Irmãos, Deus abençoe vocês grandemente. Tenham uma semana abençoada, né? Vamos estar juntos nisso e vamos crescer. Há muitas pessoas com sede do Evangelho, amém? Amém. Deus abençoe, eu amo muito vocês e vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.